Algo está mudando no invisível. Você pode não conseguir nomear essa sensação, mas ela está lá. Uma pressão suave no peito, um pensamento que volta sem ser chamado, um sonho que acordou com você e ficou grudado na memória como névoa que a luz do sol teima em não dissipar. Não ignore isso, não jogue fora, porque o que você está sentindo agora não é ansiedade, não é coincidência e definitivamente não é fruto da sua imaginação. O que você está sentindo é o universo se reorganizando ao seu redor e hoje, neste vídeo, você vai entender por quê. Eu preciso que você respire fundo antes de continuar, não como um exercício qualquer, mas como um gesto de presença. Porque o que eu vou compartilhar aqui não é mais uma previsão astrológica superficial que você vai esquecer assim que fechar essa aba. O que eu vou falar toca algo muito mais antigo, muito mais profundo, muito mais urgente do que qualquer coisa que as redes sociais te oferecem normalmente. Isso aqui é sobre seu destino, sobre uma janela que está se abrindo, lentamente, com um som parecido com o de um cofre de segredos sendo destrancado e que ficará aberta por um tempo limitado. Existe uma mulher que morreu em 1996 e que até hoje tem suas palavras repetidas nos corredores do poder, nas academias de pesquisa paranormal, nas mesas de governantes e nos diários de pessoas comuns que um dia viram suas profecias se tornarem realidade diante dos próprios olhos. Seu nome era Vangelia Pandeva Dimitrova. O mundo a conheceu como Baba Vanga. Cega desde os 12 anos de idade, ela enxergava o que os olhos humanos jamais alcançariam. Ela descreveu o colapso de nações antes que elas existissem. Ela falou de tecnologias antes de serem inventadas. E ela deixou, enterrada em registros que poucos tiveram acesso, um conjunto de declarações sobre os ciclos do destino humano que só agora, à medida que os planetas se alinham de uma forma que não se repetia há séculos, começam a fazer sentido completo. E uma dessas declarações diz respeito a 7 arquétipos de alma, 7 formas de ser humano, 7 grupos que o cosmos marcou com uma tinta invisível, que só aparece quando a luz certa incide sobre ela. E essa luz está chegando, não em anos, não em décadas. A partir de setembro de 2026, algo vai mudar para sempre para essas 7 configurações de alma, que o mundo moderno chama de signos do zodíaco. Mas antes de revelar quem são, eu preciso que você entenda o que está acontecendo no céu, porque sem entender o palco, você não entende a grandeza da peça. Estamos vivendo um dos períodos astrológicos mais carregados da história recente. Júpiter, o planeta da expansão, da abundância, da fé e da lei universal da multiplicação, está completando um ciclo que dura 12 anos. Mas não é um encerramento simples, é um encerramento com Saturno olhando por cima do ombro, exigindo que cada semente plantada com honestidade floresça e que cada estrutura construída sobre areia desmorone de vez. Esse encontro entre o maior expandidor e o grande examinador do zodíaco cria o que os astrólogos chamam de ponto de separação, um momento em que os caminhos se dividem com uma clareza brutal. Quem estava pronto vai avançar, e quem ainda está preso vai ser chamado a soltar o que segura. Ao mesmo tempo, Vênus, que governa o dinheiro, os relacionamentos, a beleza e o valor que atribuímos a nós mesmos, entra em uma dança longa e poderosa que vai tocar as casas financeiras de alguns signos com uma intensidade que não acontecia desde o início dos anos 90. E se você viveu a energia dos anos 90, uma época de reinvenção, de surgimento de novas fortunas, de pessoas comuns que de repente encontraram o caminho para uma vida radicalmente diferente, então você tem uma pequena ideia do que está por vir, mais multiplicado, amplificado, filtrado por décadas de maturidade coletiva. E há os eclipses. Os eclipses. Não são simples fenômenos astronômicos. As tradições espirituais mais antigas da humanidade, dos astrólogos védicos da Índia aos xamãs andinos, dos oráculos da Grécia Antiga, sempre trataram os eclipses como portais, momentos em que o véu entre o que é e o que pode ser se torna tão fino que basta uma intenção verdadeira, uma oração sincera, um passo corajoso para atravessar de um lado para o outro. E essa série de eclipses que estamos atravessando está atingindo eixos zodiacais que ativam transformação material, renascimento de identidade e acumulação de recursos de formas que simplesmente não têm precedente na astrologia moderna. Baba Vanga não falava de planetas com os nomes que os astrólogos usam. Ela falava de luz, de correntes, de forças que chegam como marés.
Mas as pessoas que estudaram suas profecias e as compararam com os ciclos planetários ficaram perplexas com a precisão com que os períodos que ela descreveu coincidem com os grandes trânsitos. E setembro de 2026, especificamente, marca um ponto de convergência, que ela aparentemente descreveu como o momento em que a riqueza se redistribui para quem sustentou a chama acesa nos anos de escuridão. Pense por um momento. Pense nos últimos anos da sua vida. Em tudo o que você atravessou, nas portas que fecharam, nas noites em que você ficou acordado sem saber como as coisas iam se resolver, em tudo que você construiu e perdeu, e construiu de novo, em tudo que você aguentou quando a maioria teria desistido. Essa chama que te manteve aceso, o universo viu, Baba Vanga viu. E o que está chegando em setembro de 2026 pode ser a recompensa por tudo aquilo. Mas quem são os 7? Quem são os escolhidos por esse ciclo? Se você ainda não curtiu esse vídeo, faz isso agora, não por mim, mas como um gesto simbólico de que você está aberto para receber o que estou prestes a compartilhar. Cada gesto conta, cada intenção conta. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque o que eu compartilho aqui semana após semana é exatamente esse tipo de conteúdo que não existe em outro lugar, feito com cuidado, com pesquisa, com respeito pelo seu tempo e pela sua jornada. O primeiro signo marcado pelo dedo invisível de Baba Vanga e pelos trânsitos planetários que se aproximam é Touro. Touro, o touro que planta, o touro que espera. O touro que muita gente confunde com teimosia, mas que na verdade é uma das formas mais puras de fé que existe na roda do zodíaco. A fé que não precisa de aplausos, que não precisa de validação, que simplesmente continua, continua, continua. Se você é taurino, você conhece essa sensação. A sensação de que enquanto todo mundo está correndo e pulando de galho em galho, você fica no seu campo, cuidando do que é seu, mesmo quando o que é seu parece pequeno demais, mesmo quando as pessoas ao redor parecem estar chegando primeiro, mesmo quando a dúvida bate à sua porta e te pergunta se a paciência vai ser recompensada ou se você simplesmente nasceu para sustentar o sonho dos outros. Imagine uma mulher, vou chamar de Renata. Renata é taurina. Passou os últimos 7 anos trabalhando em uma empresa que nunca a reconheceu como merecia. Ela via colegas mais novos sendo promovidos. Ela via ideias dela sendo usadas com o nome de outros. Ela ficou, não por fraqueza, por estratégia. Ela estava construindo algo invisível, uma rede de habilidades, de relacionamentos, de conhecimento do terreno que ninguém mais tinha. E quando o ciclo de Vênus, seu planeta regente, entrou em conjunção com Júpiter na sua casa de carreira e finanças, não foi uma promoção que chegou, foi uma proposta de parceria, uma oportunidade que parecia criada especificamente para ela, como se o universo tivesse guardado aquela chave exatamente no formato da fechadura que ela, sem saber, tinha passado 7 anos construindo. Isso é o que está chegando para Touro a partir de setembro de 2026. Não uma sorte aleatória, uma colheita precisa. Vênus em movimento direto sobre a segunda casa de Touro, que é a casa do dinheiro, do valor próprio e dos recursos materiais, vai criar uma força magnética de atração financeira que os taurinos mais atentos já estão começando a sentir como um formigamento nos dedos. Alguma coisa está prestes a se materializar. O que foi plantado em silêncio vai dar fruto em público. O segundo signo é Escorpião. Escorpião é o sinal oposto de Touro no zodíaco, e nos opostos existe uma simetria sagrada. Enquanto Touro constrói para fora, Escorpião mergulha para dentro. Enquanto Touro acumula, Escorpião transforma. E a transformação que está marcada para Escorpião nos próximos ciclos não é suave, não é gentil. É a transformação da fênix, que não existe sem o fogo, que não ressurge sem que algo primeiro se desfaça completamente. Se você é escorpiano, você sabe que já passou por esse fogo antes, provavelmente mais de uma vez, e a cada vez você saiu diferente, mais denso, mais poderoso, mais consciente de que as coisas que parecem destruição são frequentemente o único caminho para uma versão de você que o mundo ainda não conheceu.
Baba Vanga, segundo relatos de pesquisadores que estudaram suas profecias, descreveu um grupo de almas que passaria por uma morte do antigo eu, antes de receber uma abundância que nenhuma perda futura conseguiria apagar. Esse grupo ressoa profundamente com a natureza escorpiana. Plutão, o planeta que rege Escorpião, está em um trânsito longo e lento por Aquário. E essa posição está reorganizando as casas que, para muitos escorpianos, dizem respeito à herança, a recursos compartilhados, à transformação financeira que vem de fontes inesperadas. Heranças, investimentos que multiplicam, negócios que viram de cabeça para baixo de uma forma que só quem estava por dentro entendia que era inevitável. Para Escorpião, setembro de 2026 não é apenas uma mudança financeira, é uma mudança de identidade que arrasta consigo uma prosperidade que vai durar gerações. O terceiro signo é Peixes. Peixes, o último signo do zodíaco, o sonhador, o místico, o ser que vive com um pé em cada mundo e que às vezes não sabe ao certo em qual deles pertence. Pisciano, você já se sentiu perdido? Não no sentido de não saber onde estava, mas no sentido mais profundo, de não saber quem era, de sentir que o mundo foi construído com regras que fazem sentido para todo mundo menos para você? Isso não é falha, isso é o sinal de que você opera em uma frequência diferente, e frequências mais altas, por um longo tempo, podem parecer solidão, podem parecer distância, podem parecer que você está sempre um passo atrás dos outros no mundo prático. Mas Júpiter vai cruzar o seu signo em um trânsito que os astrólogos chamam de retorno de Júpiter, um evento que acontece uma vez a cada 12 anos e que, historicamente, marca os anos mais férteis da vida de qualquer pessoa. E desta vez, esse retorno acontece com Netuno, o planeta que rege Peixes, em uma posição que amplifica tudo. Clareza, intuição que se torna quase sobrenatural. Ideias criativas que encontram o caminho para se tornar renda, negócios, reconhecimento. Pisciano, o que você via enquanto todo mundo dormia vai se tornar o produto que todo mundo vai querer comprar enquanto você dorme. Imagine um jovem chamado Marcos. Ele sempre teve ideias. Ideias para músicas, para histórias, para empresas que pareciam loucas demais para existir. Durante anos, ele guardou essas ideias em cadernos que ninguém via. Tentou algumas delas e falhou, e cada falha deixou uma cicatriz que ele aprendeu a esconder com um sorriso. Mas havia um projeto que ele considerou abandonar dezenas de vezes, que continuou vivo como uma brasa debaixo da neve. Quando Júpiter cruzou por Peixes e tocou sua casa de criatividade e fortuna, aquele projeto, que ninguém acreditava, foi descoberto por alguém que tinha exatamente os recursos que ele precisava. Em menos de 18 meses, a vida do Marcos mudou de uma forma que ele ainda está aprendendo a acreditar. Isso está chegando para você, Pisciano, e está chegando agora. O quarto signo é Câncer. Câncer é o signo regido pela Lua, e a Lua não é apenas um astro, é o relógio emocional do universo, o marcador dos ciclos, a força que move as marés dentro de nós com a mesma autoridade com que move as marés do oceano. O canceriano sente tudo isso na pele, sente a mudança antes que ela aconteça, chora por razões que não consegue explicar, ama com uma profundidade que às vezes assusta quem é amado. E durante muitos anos, foi exatamente essa profundidade, essa sensibilidade, esse excesso de emoção que o mundo chamou de fraqueza, que na verdade foi uma bússola espiritual de precisão absoluta. Para Câncer, o que está chegando em 2026 não é apenas dinheiro, é reconhecimento, é o fim de um longo período em que você sustentou outros e esqueceu de se sustentar. Saturno, que esteve pressionando áreas delicadas da sua vida nos últimos anos, está se movendo para uma posição que vai consolidar, como cimento secando, tudo que você construiu nas épocas mais difíceis. E quando Saturno consolida e Júpiter expande ao mesmo tempo, o que acontece é uma base sólida que sustenta uma estrutura enorme, uma casa própria que finalmente chega, um negócio que finalmente escala, uma renda que finalmente corresponde ao valor que você sempre soube que entregava. Canceriano, você passou muitos anos sendo subestimado. A conta chegou, mas não para você, para o universo, e o universo vai pagar com juros. O quinto signo é Virgem.
Ninguém trabalha como virgem, ninguém analisa como virgem, ninguém se preocupa com detalhes, com qualidade, com fazer as coisas do jeito certo com a obstinação silenciosa e incansável de um virginiano. E ninguém, mais do que virgem, sofre a injustiça de trabalhar o dobro e receber o mesmo que todos os outros, de dar tudo de si e assistir a mediocridade ser recompensada enquanto a excelência espera a vez. Mas Mercúrio, que rege Virgem, vai entrar em um padrão de movimento extremamente favorável a partir do segundo semestre de 2026, criando clareza de comunicação, abertura de contratos, assinatura de acordos e estabelecimento de parcerias que vão mudar a trajetória material dos virginianos de uma forma que vai fazer toda a espera valer a pena. E mais do que isso, Virgem vai descobrir que o detalhe que sempre pareceu obsessão, aquela atenção a coisas que ninguém mais notava, era na verdade a peça que faltava em um quebra-cabeça que alguém importante estava tentando montar há anos. O Virgem será contratado, o Virgem será procurado, o Virgem vai parar de oferecer seus serviços e começar a receber propostas. E essa diferença de quem busca para quem é buscado é tudo. O sexto signo é Capricórnio. Capricórnio e Saturno são praticamente sinônimos. O planeta da disciplina, da responsabilidade, do tempo, das estruturas e das colheitas tardias rege o signo que mais entende na alma que nada de valor vem fácil e que cada pedra colocada hoje é a fundação de uma catedral que só será vista pelos olhos das próximas gerações. Mas agora, neste ciclo que se aproxima, Saturno retorna à posição em que se encontrava quando você nasceu, ou passa por posições que ativam sua história de vida de um jeito que parece que as páginas de um livro estão sendo relidas, mas desta vez com um entendimento completamente diferente. Para Capricórnio, setembro de 2026 marca o começo de um período em que os sacrifícios dos últimos 10 a 15 anos passam por uma auditoria cósmica, e os resultados dessa auditoria, para quem caminhou com integridade, são devastadoramente positivos. Promoções que pareciam impossíveis, reconhecimento público de um trabalho que foi feito no silêncio, retorno financeiro de investimentos que todos disseram que eram arriscados demais. Capricórnio, você plantou em inverno. O verão finalmente chegou. Pense na Daniela. Capricorniana, ela começou seu pequeno negócio no pior momento possível, durante uma crise econômica, com o apoio de ninguém, com as economias que mal davam para 3 meses. Todo mundo dizia que era loucura. Ela dizia que era cálculo. 5 anos depois, aquele negócio que ninguém acreditava tinha 10 funcionários, clientes em 3 países e uma receita que ela mesma às vezes precisava olhar 2 vezes no extrato bancário para acreditar. Daniela não foi sortuda, ela foi capricorniana, e o que está chegando para você agora é o mesmo tipo de estrutura que ela construiu, mas talvez em metade do tempo, porque os ventos que estão soprando são favoráveis de uma forma que ela não teve. O sétimo signo é Leão. Deixei Leão para o fim, não porque é o menos importante, mas porque é o mais simbólico. O leão que ruge é fácil de ver, mas o leão que espera, o leão que engoliu humilhações, que viu seu trono ocupado por outros, que aprendeu a ser humilde sem deixar de ser real, esse leão é raro, e é exatamente esse leão que o universo está procurando agora. O Sol rege Leão, e quando o Sol é ativado pelos trânsitos de Júpiter e pelos eclipses que tocam o eixo Leo-Aquário, a experiência é literal. É como se as luzes se acendessem em um palco que ficou no escuro por muito tempo. Subitamente, tudo fica visível. O talento que estava escondido, a liderança que estava esperando um momento de crise para se revelar, a carisma que ficou contida por medo de ser grande demais. A partir de setembro de 2026, Leão entra em um período de visibilidade e reconhecimento que vai atrair oportunidades financeiras, projetos de alto impacto e uma expansão de influência que vai surpreender até as pessoas mais próximas. Leonino, você sempre soube que era feito para mais. O universo sempre soube também. A diferença é que agora os dois sabem ao mesmo tempo. Agora eu preciso parar.
respirar e te contar algo que a maioria dos canais de astrologia nunca vai ter coragem de falar, porque chegamos ao terço final desse vídeo, e aqui é onde a coisa fica realmente importante. Aqui é onde a previsão de Baba Vanga e os trânsitos planetários revelam um detalhe que pode mudar tudo, um detalhe que pode ser a diferença entre você receber o que foi descrito neste vídeo ou assistir a esse ciclo passar pela sua vida sem deixar rastro. Se você chegou até aqui, comenta agora seu signo e escreve: estou alinhado com o meu novo destino. Não é superstição, é afirmação. É o cérebro sendo reprogramado pelo que os psicólogos cognitivos chamam de ancoragem intencional e o que as tradições espirituais chamam de decreto. Faz isso agora, antes de continuar, porque o que vem a seguir exige que você esteja presente de verdade. Baba Vanga deixou algo que muitos ignoram nas suas previsões mais profundas. Ela não previa eventos inevitáveis. Ela previa potenciais, possibilidades que dependiam de uma condição que ela descrevia de formas diferentes, dependendo de quem estava na sua frente, mas que sempre se resumia à mesma coisa. A pessoa precisava estar aberta para receber, e não aberta no sentido passivo, de simplesmente esperar, aberta no sentido ativo, de ter limpado o canal, de ter desfeito o bloqueio. E é aqui que eu preciso ser direto com você. Existe uma força que opera contra esses 7 signos nesse ciclo. Não é uma maldição, não é um inimigo externo, é algo muito mais traiçoeiro do que isso, porque está dentro. Chama-se identidade de escassez. E ela funciona assim. Durante tantos anos de espera, de luta, de dificuldade, de ser subestimado, o subconsciente de muita gente criou uma narrativa de proteção. Uma história que diz: eu não mereço, isso não é para mim. Quando as coisas ficam boas, sempre vem uma virada. Melhor não acreditar muito para não me machucar. Essa narrativa é invisível para quem a carrega. Ela aparece como ceticismo saudável, como cautela racional, como o realismo de quem já apanhou da vida. Mas ela não é cautela. Ela é a maior armadilha que existe, porque ela opera exatamente no momento em que as portas começam a se abrir. Ela cria autossabotagem disfarçada de bom senso. Ela rejeita oportunidades antes de avaliá-las, porque o subconsciente calcula que a dor de uma nova decepção seria insuportável. Os astrólogos que estudam os grandes ciclos de Júpiter identificaram um padrão inquietante. Em todo ciclo de expansão, existem pessoas que estão dentro da janela de sorte e mesmo assim não avançam. Não porque o universo mudou de ideia, mas porque elas não conseguiram atravessar a porta. Porque a porta que o universo abriu era nova, diferente, inesperada, e o subconsciente a classificou como ameaça antes que a mente consciente tivesse tempo de reconhecer como oportunidade. Para Touro, esse bloqueio aparece como apego ao que é seguro e familiar, mesmo quando o familiar já parou de crescer. Para Escorpião, aparece como desconfiança excessiva de qualquer coisa que parece boa demais, porque o Escorpião aprendeu que o mel às vezes esconde veneno. Para Peixes, aparece como procrastinação, como a ideia sempre adiada de que o momento certo ainda não chegou. Para Câncer, aparece como um medo de se machucar de novo, que paralisa a abertura emocional necessária para receber o novo. Para Virgem, aparece como perfeccionismo, a recusa de avançar enquanto as condições não forem perfeitas, sendo que as condições nunca serão perfeitas. Para Capricórnio, aparece como excesso de controle, a incapacidade de delegar, de confiar, de deixar que outras pessoas e outras forças contribuam para o resultado. Para Leão, aparece como o medo de se expor de novo, depois de ter se exposto antes e ter sido rejeitado. Você se reconheceu em algum desses padrões? Porque se reconheceu, isso não é razão para desânimo, é razão para atenção. É o universo usando esse vídeo para te mostrar exatamente o ponto que precisa de cuidado antes que setembro de 2026 chegue. Você ainda tem tempo, não muito tempo. Os eclipses que estão acontecendo agora já estão acelerando o processo, e cada mês que passa é um mês a menos de preparação. Mas você tem tempo suficiente para fazer o trabalho interno que vai destrancar o que precisa ser destrancado. Esse trabalho é diferente para cada pessoa. Para alguns é terapia, para outros é meditação, práticas espirituais, jornalismo reflexivo, constelação familiar.
Para outros ainda, é simplesmente ter uma conversa honesta com si mesmo sobre o que você acredita que merece, e desafiar cada resposta que não esteja à altura do que o universo está tentando te dar. Não existe caminho único, mas existe uma verdade única. A sorte que está sendo preparada para esses 7 signos não vai bater na sua porta e esperar eternamente. Ela vai tocar, uma vez, 2 vezes, talvez 3. E se ninguém abrir, ela vai embora, vai encontrar alguém do mesmo signo que naquele momento estava pronto. Baba Vanga descreveu essa dinâmica com uma imagem que ficou registrada nas memórias das pessoas que a visitaram. Ela disse que a riqueza que vem por destino é como água que procura o lugar mais baixo para correr. Ela não escolhe a rocha mais bonita ou mais merecedora, ela escolhe o caminho aberto. Seja o caminho aberto. Agora, chegamos ao fim, e eu preciso te dizer uma última coisa, a mais importante de tudo que foi dito aqui. Você está assistindo a esse vídeo agora, neste exato momento, com toda a internet disponível para você, com milhares de vídeos competindo pela sua atenção, com notificações que não param e com a vida que não espera. Você escolheu ficar, você escolheu ouvir, você chegou até aqui. E isso não é aleatório. Você pode acreditar que encontrou esse vídeo por algum algoritmo, por uma sugestão qualquer, por uma tela que apareceu no momento certo. Mas eu vou te convidar a considerar outra possibilidade, de que uma parte de você, a parte mais antiga e mais sábia, que existe antes do seu nome e dos seus medos e das suas histórias de fracasso, essa parte de você encontrou esse vídeo. Porque essa parte de você sabia o que você precisava ouvir e sabia que o momento era agora. Baba Vanga dizia que as pessoas que chegavam até ela não chegavam por acaso. Ela dizia que a necessidade encontra seu caminho, que o chamado e o chamador sempre se encontram quando o tempo é certo. E o tempo, meu amigo, minha amiga, é agora. Os planetas estão se movendo, os eclipses estão abrindo portais, Júpiter está preparando a colheita, Saturno está auditando as fundações, Vênus está magnetizando o que é seu de volta para suas mãos. E Baba Vanga, de onde quer que ela veja agora, aponta para setembro de 2026 como o início de uma reescrita da história de vida para 7 grupos de almas que esperaram, que lutaram, que não desistiram quando tinham todo motivo para desistir. Se você é touro, escorpião, peixes, câncer, virgem, capricórnio ou leão, essa mensagem foi feita para você. Não do jeito genérico em que as pessoas dizem que algo foi feito para você. Feito para você de um jeito que os ciclos do cosmos e as palavras de uma profetisa cega confirmam há décadas. E se você chegou até o final desse vídeo, o universo já começou a agir. O simples ato de ter se permitido receber essa informação, de ter ficado presente, de ter resistido à distração e à pressa, já foi um gesto de abertura. E o universo responde a gestos de abertura com abertura. O canal vai seguir com vídeos que aprofundam cada um desses signos, cada um desses trânsitos, cada uma das práticas que podem acelerar essa transformação. Se você ainda não está inscrito, faz isso agora. Ativa o sino para não perder nenhum vídeo e compartilha esse vídeo com alguém que você ama e que pertence a um desses 7 signos, porque às vezes a maior prova de amor que podemos dar é mostrar a uma pessoa que seu momento chegou. Comenta aqui embaixo o seu signo, comenta "Estou alinhado com o meu novo destino" e leia os comentários das outras pessoas. Sinta que você não está sozinho nesse ciclo, que há milhares de pessoas como você ao redor do mundo que também esperaram, que também lutaram, que também chegaram até aqui e que também estão neste exato momento sendo preparadas pelo invisível para algo que o visível ainda não consegue mostrar completamente. Setembro de 2026 está chegando e você vai estar pronto. O universo já decidiu, agora é a sua vez.